Graça e paz, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Feminina. Esse é o nosso espaço especial para conversarmos sobre assuntos relevantes, assuntos que fortalecem a nossa fé cristã e nos conectam ao Senhor e aos propósitos dele. Eu sou Eliane, estou muito feliz de estar com você. Hoje o nosso programa está imperdível, então eu quero fazer um convite a você. Primeiro, se você não é inscrito no canal da TV Viva a Promessa, se inscreva aí rapidinho. Segundo, compartilhe, dispare o link desse programa para todas as pessoas que você conhece, para que elas possam assistir e ser abençoadas através desse testemunho e dessa convidada que compartilhará coisas maravilhosas com a gente. Comente, curte e também eu convido você para contribuir com o projeto Amigos da Missão. O que é esse projeto? Esse projeto colabora com a TV Viva a Promessa, né? E nos dá condições de continuarmos levando o Evangelho através de cada programa. E como a gente faz para contribuir? Você vai ver aqui que tem o QR Code na tela, tem também o Pix, mas eu vou dizer para você, o Pix é amigosdamissão.org. Nós contamos com você. Vai disparando aí esse link para outras pessoas e logo mais a gente volta. Voltamos então e hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu a conheci ainda menina, né? Jovenzinha, quando ela veio aqui para São Paulo. E hoje é uma mulher, uma mãe, né? Graças a Deus. Ela vai compartilhar com a gente como nós podemos compartilhar o Evangelho. No programa passado, do mês passado, nós tivemos aqui uma irmã que compartilha o Evangelho através da sua alegria de servir ao Senhor. Mas há várias formas de compartilharmos o Evangelho de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nesse programa. E desde já eu quero dar as boas-vindas à nossa querida convidada Maiane. É uma honra, viu, Maiane, ter você aqui. Fique muito à vontade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para se apresentar. Olá, me chamo Maiane Soares Farias. Sou esposa do pastor Cláudio Farias, tenho 2 filhos, Guilherme e Manuela. É um prazer estar aqui, justamente com a missionária, né, que foi alguém muito importante na minha caminhada cristã. E agradeço a Deus pela oportunidade de podermos hoje compartilhar dessa palavra. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Vocês vão conhecer um pouquinho da Maiane, né? Da história de vida dela, do trabalho que ela exerce na obra do Senhor e com certeza nós seremos muito edificados. Maiane, você é da cidade de Óbidos, né? Sim. Lá do Pará, né? Morava muito longe daqui, mas agora você está residindo em Cosmópolis. Então conta pra gente há quanto tempo você está aqui, como isso aconteceu. É a obra de Deus, né? Permite a gente chegar a lugares onde nunca imaginávamos, né? Eu sou de Óbidos, Pará, no oeste do Pará, um lugar bem tranquilo. E a gente teve algumas oportunidades que Deus nos deu. E hoje nós podemos estar contribuindo aqui com a igreja de Cosmópolis, né? Na obra de Cristo, aproximadamente 1 ano. E Deus quem decide a nossa vida nos próximos anos, né? E vamos continuar abraçando a obra de Deus conforme Ele deseja que façamos. Por isso que a palavra de Deus fala que os planos dele são muito maiores do que os nossos, né, Maiane? Sim. Você já imaginou? Jamais, morar aqui? jamais. Jamais, né? Então, assim, mas Deus é maravilhoso, né? E quando a gente anda na presença dele, né? Ele faz coisas pra gente inimagináveis. E é sempre bom estar no centro Sim. da vontade de Deus, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Maiane, uma coisa que a gente gosta de perguntar e gosta de saber
como foi o seu encontro com Deus, a sua conversão, se você já nasceu, seus pais já eram cristãos. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Sim. Então, eu nasci num berço cristão, num lar cristão, né? Tive bons pais, me ensinaram boas doutrinas, uma igreja muito maravilhosa, onde eu cresci, a igreja do Irateua, não posso deixar de mencionar, né? Que lá é onde me deu um grande suporte. Depois, nós tivemos a oportunidade de vir ao seminário, que daqui a pouco a gente vai contar mais detalhes, né? Sim. Mas nesse período, antes de vir para o seminário, eu servia a Cristo na igreja, nos departamentos, né, que tínhamos antigamente. Eu era bem ali assídua, né, participativa, mas eu nunca aceitei Jesus. É algo que eu acho muito importante, mesmo nascendo num lar cristão, a gente aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Sim. Né? A gente fazer aquele ato público, né? Sim. Em 2010, eu tive essa oportunidade. Veja bem, com 21 anos, eu tive essa oportunidade de fazer isso, sabe? Uma entrega ao Senhor, né? Um momento assim que Deus ele reservou aquele dia, aquele momento, né? Em que eu estava ali no caminho dele, mas assim foi um encontro especial, né? Que eu tive com ele, que eu não resisti naquele momento. Eu disse a ele que eu aceitava ele como o único e suficiente Salvador e fiz a minha entrega, de fato. Eu disse que eu queria me dedicar inteiramente a ele, viver para ele, né? Porque é maravilhoso a gente servir a Cristo, a gente ganhou tudo do Senhor, né? E o que a gente faz hoje é pouco, né? Mas a gente faz, hoje eu faço e olho para trás com muito amor, com muito carinho, né? E dedicação ao nosso Deus, por tudo que Ele já nos deu, a vida eterna, né? A salvação, né? Então, assim, demorei a aceitar Jesus, né? Tive uma boa estrutura, né, familiar, graças a Deus, mas meu encontro com Cristo demorou, assim, de fato, a minha entrega, sim, ao Senhor Jesus, né? Então, assim, eu deixo a você que é adolescente, jovem, que talvez não aceitou Jesus, mesmo estando na igreja, né? O seu filho que está crescendo, converse com ele sobre isso, porque é importante ele um dia tomar essa decisão de aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Glória a Deus, que lindo, é muito bom ouvir isso, né? Porque de fato a gente tem um ditado, né? Filho de crente não é crentinho, né? A gente cresce ali aprendendo a palavra de Deus, a gente entende que é o caminho certo, mas a gente precisa ter o nosso encontro com Deus, né? Não é o encontro do nosso pai, da nossa mãe, que vai fazer a diferença, ou que vai nos salvar. É a gente se entregar e reconhecer o sacrifício de Cristo, né? Isso é muito especial, né? Muito maravilhoso, né? Deus dá essa oportunidade. Então, você disse que se entregou de fato ao Senhor Jesus em 2010. Então, assim, tem algo assim muito especial, porque eu acredito que no dia que você se entregou, de fato, foi um momento, então, que houve essa decisão de vir para o seminário, né? Que foi em 2010, né, Maiane? Você ficou aqui de 2010 a 2011. Então, conta pra gente como isso aconteceu, depois dessa entrega, dessa conversão, como aconteceu de você vir para o seminário? Bom, é uma história muito longa, né? Vou fazer um resumo, porque foi algo de Deus que eu não esperava, né? A gente morava em Óbidos, eu fui para estudar para uma outra cidade, Santarém, e a gente nunca tinha escutado falar a respeito do seminário, né? A gente não tinha muita informação, nada a respeito disso. E eu fui para estudar numa escola federal, quando no domingo à noite o pastor, líder da nova igreja que eu estava, anunciou que a pessoa que viria para o seminário desistiu. Desistiu do seminário, né? E eu tinha muita vontade de ser missionária, né? Eu não falava para muita gente, não falava, mas aquele desejo ardia no meu coração quando eu via falar de missão, né? Eu via as bandeiras, eu achava muito lindo aquilo. Né? Mas a missão é muito mais além, né? Muito mais intensa, né? Mas aquilo ardia muito forte dentro de mim. E
E nessa oportunidade que a moça não veio, tinha um primo comigo, né, que escutou a conversa, sabendo que eu tinha muita vontade de vir para o seminário. Né? Esse meu primo, Marcos Amaral, ele foi alguém que me incentivou naquele momento. Ele disse, vamos ligar para o pastor? E naquele momento ele liga, eu converso com o pastor Raimundo Rodrigues, na época, né, meu superintendente, e ele pediu para ir no escritório na segunda-feira, conversar, fazer entrevista, e eu fui na segunda-feira. Lá eu conversei, contei como é que era a minha relação na igreja, eles ligaram pro meu pastor, né? E eu acho que eu era boa, né? Eu acho que era uma pessoa que contribuía com a igreja. Sim, que dava bom exemplo, né? Mas foi a graça de Deus, né? Acima de tudo isso, a gente não tem mérito nenhum, né? Sim. Deus, ele fez tudo isso na minha vida, né? E então, foi muito rápido. Eu conversei com ele, tentamos ligar para cá, para o seminário, que é ali em Vira Medeiros, né? Sim. Em São Paulo. E teve, assim, uma pequena dificuldade, porque a gente, naquela época, o pastor Alessio era o diretor de missões. Sim. E eu não viria pela minha região, eu viria pelo departamento de missões. Sim. Eu viria para não voltar mais para minha terra. Olha só. Entendeu? Mas aquilo, assim, estava tão intenso dentro de mim que eu não pensei, sabe? Eu não fiquei preocupada, né? Naquele momento, né? Parece que, nossa, eu estava vivendo, assim, nas nuvens de um sonho que eu queria, né? Sim. Realizar. E a gente conseguiu, depois de muita tentativa, conseguiu falar com o pastor Alessio, aí ele disse que eu viria pelo departamento de missões, mas que teria que estar consciente, eu, minha família, que não voltaria para lá tão cedo, né? Sim. E meus pais, né, ficaram felizes, porque qual pai que não fica feliz com o seu filho, né, trabalhando na obra de Deus, se dedicando à obra de Deus. Não foi fácil, né, sair, né, próximo deles, a primeira vez, nunca tinha saído do meu estado, mas Deus, assim, deu estrutura pra gente, né? Glória a Deus. Porque Deus, ele chama a gente, ele fortalece, Sim. né? Ele nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos tristes, né? Que a saudade batia, ele nos ajudou, né? E os meus pais me apoiaram naquele momento, né? Então eu aceitei, vim ao seminário, né? Cheguei em São Paulo em março, um momento bem diferente, né? Muito frio, a nossa terra é muito calor. Sim. E logo a estranha, né? Sim. Mas o Senhor colocou pessoas na nossa vida que nos ajudaram, colocou a missionária, que era uma das pessoas que nos aconselhava, ia nos visitar, orava, chorava conosco. E eu agradeço muito a Deus, né? Porque Ele que faz isso na nossa vida. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, né? Eu sou muito grata, meu Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, pela salvação que Ele me deu, né? E hoje eu poder contribuir na obra dele. É pouco, né? Mas procuro todos os dias a oportunidade que Deus me dá, não dizer não, né, à obra do Senhor. E vamos em frente, né? Conforme o nosso Deus desejar. Glória a Deus, né? Foi tudo muito rápido, né, Maiane? E aí, depois que você saiu do seminário, você foi pastorear a igreja, ajudar um pastor, fazer estágio, né? Então, quais são as igrejas que você pastoreou, que você liderou? Pode falar pra gente. Voltamos para Santarém, né? Outro agir de Deus, porque, como eu falei, a propósito não era voltarmos para Santarém, era irmos para outro campo que fosse ali designado pela Junta de Missões, né? Mas aí mudou a direção, né, da região, então veio o pastor Jósimo. Sim. Eu digo que ele que me comprou. Ele me levou de volta para o Baixo Amazonas, entendeu? Então, assim, gente, a gente vale a pena confiar nos planos do Senhor. É verdade. Sabe? Eu dizia assim, muito que eu queria contribuir com a minha igreja, mas eu tinha aquela consciência que eu não ia voltar. Na minha cabeça que
que a Missões já tinha dito, né, que eu não ia voltar para lá, eu ia para algum outro lugar. Mas Deus fez tudo isso, olha só, né? Voltei para minha região, né? Voltei próximo dos meus pais. Sim. E comecei ali a contribuir na igreja de Uruará, uma igreja que fica na cidade de Santarém, uma das igrejas que são várias igrejas em Santarém, né? E ajudei ali o pastor Antônio de Cunha do Socorro. Depois retornei para Óbidos. Olha só. Retornei para Óbidos no meu 2º ano de estágio. Ali estava o pastor Robson e a irmã Elda. Depois veio o pastor Josué, a gente continuou ali. Foram pastores assim importantes na minha vida. Sim. Porque eles confiaram em mim. Eu era nova, solteira, sabe? E a igreja é uma igreja assim, que muito me ajudou. Por quê? É muito importante a gente ir para um lugar, a gente tem respeito, a gente tem apoio, né? E ali Deus me deu nessas igrejas uma outra família. Glória a Deus. Que me abraçou, que cuidou de mim, sabe? E também que durante o trabalho da igreja, né, estavam comigo. Sim. Né? A gente pôde contribuir nessas 3 igrejas, né? Era uma diferente da outra, mas assim, Deus, ele em todo momento, ele esteve direcionando e guiando a gente, todo esse processo. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha. Cada coisa que você fala, a gente vai aprendendo, né? E para quem nos ouve, também, né? De repente, você é de uma igreja que tenha um pastor mais maduro, um pastor mais experiente, mas só Deus sabe, né? Os planos são deles. De repente você vai receber uma missionária que está saindo, né, do seminário. Então, como igreja, abrace essa missionária, ou um missionário, né, novo. Porque quando a gente sai do seminário, né, Maiane, a gente sai com um monte de inseguranças, os medos, né? E pensando, será que eu vou dar conta, né? A gente sabe da responsabilidade. E quando a gente encontra uma igreja que abraça, que apoia, que diz, não, eu estou com você, isso faz toda a diferença, né? Então, é uma lição também, né, que você deixa dessas igrejas aí que te acolheram. E hoje, Maiane, você está auxiliando o seu esposo, né, o pastor Cláudio, no ministério, mas você entende que, independente de você liderar uma igreja, você pode contribuir com o reino e pregar o evangelho? Então, fala pra gente, né, um pouco disso. Sim, Deus, ele, antes de eu nascer, Deus já me escolheu, né? Para sua obra, para sua missão. Em determinado momento eu conheci o Cláudio, casei com ele. Deus também colocou o desejo no coração dele de servir a Cristo, né, integralmente, e aqui nós estamos. Mas eu compreendo que, mesmo eu sendo esposa de pastor, eu não sou a esposa de pastor como falam, né? Aquele título que a gente fica por trás, né? A gente é uma cooperadora, uma ajudadora, né? E a gente é um pouco assim, mais para frente, né? Assim, a gente procura estar sempre ativa, né? Como eu falei, a gente recebeu muito do Senhor. Então, eu acredito que Deus, ele nos capacita para a sua obra. Então, eu não poderia me esconder atrás do meu esposo, né? Agora, eu aceitei, casei, aceitei ser mãe, ficar ali cuidando dos meus filhos, né? Mas depois de um tempo, né, voltei ativa, né? Voltei, vamos dizer assim, a passar os estudos que eu fazia antes, fazer as visitas, né? A trabalhar no reino de Deus, porque é importante. O pastor, ele tem muita função, né? Muito trabalho na igreja, né? Trabalho. E quando a gente, como esposa, a gente pode contribuir de alguma forma no Ministério de Mulheres, no Ministério de Ensino, no MCA, em outros ministérios que há necessidade dentro da igreja, por que não contribuir, né? Por que não contribuir? E em Santarém, nós tínhamos 3 igrejas, né? Então, certo momento, o Cláudio ia para uma igreja e eu ficava em outra igreja, ali pregando, fazendo algum trabalho, né? Sim, fazendo trabalho de pastora, né? Na verdade, ali, né? Estávamos juntos com ele, de mãos dadas, né? E durante a semana a gente passava estudo, visitava, momento que eu amava demais fazer, que tenho prazer. A gente tinha um grupo à tarde na casa de uma irmã que a gente fazia esse trabalho. Então, assim, ser esposa de pastor não anula, né,
a missão que Deus nos Sim, deu. isso Todos mesmo. nós somos missionários e Isso missionárias mesmo. de Jesus, Uhum. né? Deus nos deu essa condição e glória a Deus por isso. Uhum. E Ele nos capacita, né? Ele nos Sim. instrui para a sua obra. Então, assim, eu estou sendo esposa de pastor, mas estou servindo a Cristo com dons e talentos que Ele me deu. Glória a Deus. E aí você fala de servir junto, né? Então, assim, pela experiência que você já tinha de ter pastoreado, né? De ter vindo para o seminário, isso ajudou muito, contribuiu com o ministério do pastor Cláudio, né? Sim, E aí você pôde continuar servindo. E aí você falou de serviços que são ali, né, locais, dentro da igreja, em ministérios da igreja. Mas, Maiane, a gente sabe que lá no Pará se trabalha muito com pequenos grupos e lá é chamado de base missionária, né? Sim. E esse, acho que é o ponto-chave até Sim. dessa entrevista, né? Então, assim, você também entende que não é só o trabalho, que não é só ali para a gente, o cuidado pastoral, que é muito importante, né? O cuidado com as ovelhas, mas a gente tem a missão de compartilhar o evangelho, porque tem muita gente precisando ouvir o evangelho. E como você fazia? Porque eu sei que você também era líder, né, de uma base ou duas, não sei, né? Então compartilha com a gente também. sim. Tive essa oportunidade, né? Nós temos mais de 20 anos desse trabalho ali no Baixo Amazonas, pela graça de Deus, né? É um trabalho que Deus tem abençoado e tem surtido efeito naquela região. A igreja cresceu muito, né? Para a glória de Deus, Glória né? a Deus. E está avançando, né? E eu tive essa experiência incrível de, sim, ser líder de uma base, né? Uma base na terceira igreja de Óbidos, onde a gente esteve ali contribuindo. E Deus, como eu falei, Deus ele nos usa, ele nos capacita, né, para a sua obra, né? A gente, como líder de base, a gente pastoreia. É um segundo pastoreio que acontece. Sim. Porque, como eu falei, o pastor ele não consegue, ali são muitos membros, não consegue estar atento a tudo, a pastorear, às vezes, algumas coisas algumas necessidades da igreja, né? E as bases missionárias, ela veio para ajudar, entendeu? São pequenos grupos em que ali há um líder, né, que ele pastoreia ali mulheres, crianças, né, e que continuam fazendo os mesmos trabalhos da igreja, aquele conjunto de igreja que tínhamos, né, antigamente lá no Baixo Amazonas. Se tornou algo mais fácil, eu acredito, entendeu? Porque com a base missionária, eu como líder conseguia ouvir uma outra irmã que às vezes lá no meio da igreja ela não conseguia ser ouvida. Entendi. Entendeu? De orar, de aconselhar, entendeu? De ver alguma necessidade que alguma família estava passando. Sim. A base missionária ela nos dá isso. E também ela produz novos líderes, a base missionária. Verdade. Entendeu? Porque nós temos ali uma igreja, um campo que produziu mais de 10 pastores. Glória a Deus. Através da base missionária. Olha que bênção. Entendeu? Então a gente pastoreia a igreja de Cristo através do pequeno grupo, né, levando essa palavra, e gerar filhos não é algo fácil. Não. É o que a gente faz, né, com o trabalho da base missionária. Gerar filhos para o Senhor. Glória a Deus. Entendeu? Nesse processo a gente vai sorrir, a gente vai chorar, né? Mas tudo tem um propósito maior, entendeu? Quando você vê o resultado, meu Deus, é glorioso. Glória a Deus. Você dá vontade de você soltar, você gritar e dar um glória aquele bem grande, né? Porque é maravilhoso você como ser humano, pecador, ser instrumento de Deus, canal de Deus, né, para levar essa palavra de Deus é algo fantástico. E as pessoas responderem positivamente ao chamado de Cristo, né? Então é algo que vale muito a pena. E a maioria das mulheres ali no Baixo Amazonas, elas são líderes. Olha que bênção. São líderes de bases, entendeu? As nossas mulheres ali, elas não ficam paradas, não. Que bom. A maioria são líderes de base. A gente agradece muito por essas mulheres que se envolvem na obra de Deus. Então, o líder de base, ele realiza programa ali juntamente com
os seus liderados, cultos nos lares, né, visitas, campanhas de oração, faz também o culto público, aquelas cruzadas, sabe? A gente já teve experiências muito maravilhosas de cultos feitos assim, ao ar livre, na rua, que a gente pede autorização da prefeitura, eles cedem, em alguns lugares a gente ainda pode fazer isso, né? E tem sido bênção, missionária. Que bênção. Tem sido bênção. Muitos lugares que a igreja tem feito isso, muitas pessoas têm se rendido a Cristo. Glória a Deus. Muitas pessoas. Mas é um trabalho de oração, é um trabalho de entrega. Não é só fazer por fazer. Porque a gente sabe que a gente entra no reino das trevas. É verdade. E ele não fica satisfeito. E a gente precisa também buscar, né, estar preparado através das armaduras de Deus, para que a gente possa resistir, aguentar firme. Mas é maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Então, o trabalho ali de base, né? Algumas igrejas chamam de células, né? De pequenos grupos, né? Depende muito. É um grupo de comunhão, mas lá no Baixo Amazonas, ele é muito mais de evangelização, né? É um meio onde a igreja, assim, cada lugar tem a sua estratégia evangelística, né? Sim. Lá no Baixo Amazonas, eles encontraram, né? Vocês encontraram esse meio que se fortaleceu e você falou já há 20 anos, né? Sim. E cada vez a gente vai vendo, tem a festa da colheita, né, Baiane? E assim, nessa festa, as pessoas, os novos convertidos vão e ainda tem muita gente que aceita Jesus na própria festa, né? Então, assim, é algo que expandiu de uma forma gloriosa. E quando a gente pensa em pequeno grupo, a gente olha para Atos 2, né? Verdade. Quando o Espírito Santo desceu, né? E ele veio habitar e veio com poder para capacitar a pregação do Evangelho. Depois daquela mensagem poderosa de Pedro, né, naquele dia, quando eles foram confrontados de quem era Jesus, do que eles estavam fazendo, né, eles chegaram a ficar meio que desesperados, né? O que nós faremos, né? Pedro falou, arrependam-se, né? Sejam batizados e vocês receberão perdão dos vossos pecados, receberão o dom do Espírito Santo, né? Então, naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Mas a gente vai lá para o 42 e a gente percebe que a igreja, ela nasceu ali e ela fazia exatamente esse trabalho, né? Que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles estavam de casa em casa, todos os dias, né? Era no templo, era de casa em casa. E o Senhor acrescentava cada dia o número de salvos, né? Então a gente olha para essa realidade do Baixo Amazonas e você, como um líder, teve muita experiência, né? De ver exatamente isso, né? Que às vezes é muito mais simples você levar a pessoa para uma base, para um pequeno grupo, do que levar direto para a igreja. Não é, Baiane? Sim. As pessoas têm mais facilidade de ir na casa? Ela tem essa dificuldade de chegar à igreja, porque é um templo, ela já imagina 1000 coisas. Chego até a dizer, se eu entrar numa igreja, o teto cai da minha cabeça, né? Porque você acha pecador demais. Sim. Mas a base, ela consegue agregar isso, essas pessoas, sabe? Ela consegue atrair as pessoas. Sim. Eu nessa igreja que a gente ficou, eu fiquei, né, ainda solteira ali de base, e esse lugar era bem difícil, sabe? Onde as pessoas diziam assim, você vai para lá sozinha, olha, é perigoso, tudo mais. Mas Deus, assim, colocou durante todo o ano que eu fiquei nessa igreja, eu ia toda tarde para lá fazer o meu trabalho, pelo pastoreio, né? Sim, porque, claro. Poxa, fui chamado para isso, né? E eu ia visitar, eu ia orar, e as irmãs também de lá marcavam visitas, né? Sim. Deus nunca permitiu acontecer nada, missionário. Glória a Deus. Eu passava por eles, cumprimentava, dava boa tarde, dava boa noite, sabe? Todo dia eu ia com a minha pastilha e ia me embora. Eu ia embora fazer o meu trabalho. Sim. E Deus, assim, foi abençoando, Glória sabe? a Deus. Hoje é uma igreja que cresceu, graças a Deus, né? Depois a gente... diz assim, a gente planta, mas a gente não colhe, todas as vezes, né? A gente vê depois o resultado de uma igreja que está grande, Glória uma igreja que Deus. está sendo uma bênção ali na cidade de Óbidos. Então, assim, é algo que vale a pena, né? Vale a pena. Você vai sair um pouco do seu conforto, vai. Mas, gente, qual o prazer maior nessa vida
né? Como cristão, de você ver alguém se arrepender dos seus pecados, alguém que você vai passar em estudo, chega lá, ele tá bem noiado, né? Como fala a linguagem. Ele tá ali, não está em si, e a esposa ali querendo, né, vencer na vida. E a gente ia passar em estudo, e depois de 1 ano, mais ou menos, a gente soube que esse rapaz aceitou a Cristo. Olha que bênção, glória a Deus. Hoje ele é um diácono, ele serve a Deus. Bênção. Então vale muito a pena. Verdade. Vale muito a pena a gente servir a Cristo e ser um instrumento de Deus. É isso mesmo. Entendeu? Ser um instrumento de Deus. Não olhe para a sua pequenez, né? Mas olhe para Deus, que Ele nos capacita, né? Eu não sabia nada, entendeu? Eu não sabia nada. Eu digo, eu não sabia nada. E estou aprendendo também, né? E Deus, Ele me deu essa condição, graças a Deus. E a gente está aqui, e eu digo para todos, né, que é uma oportunidade que vale muito a pena. Glória a Deus. E o seu trabalho continua, né, Maiane? Agora você está aqui em Cosmópolis e estão implantando aqui. Como você também está trabalhando com base missionária? Sim, nós temos uma base missionária em Arthur Nogueira. Né? Um grande abraço aos irmãos da base Resgatados. Olha. Um nome muito propício, né? Muito bom. E a gente está ali naquela base todos os sábados, a partir das 17 horas. Né, na igreja, a segunda igreja, né? Porque a base missionária ela é uma segunda igreja. É verdade. Né? Ali a gente canta, a gente ora, a gente ali também dá risada, né? É um momento partir do pão. Muito. Todos os sábados acontece isso aqui em Cosmópolis, né? Em todas as bases. Esse momento de comunhão, partir do pão, é um momento maravilhoso. Porque a igreja é corrida, aquele momento do culto, né? As pessoas saem já às pressas, e a base também permite isso, né? A gente ficar um pouco mais, né, ali na nossa base com os nossos irmãos. Então, Arthur Nogueira tem sido, assim, um lugar que Deus colocou. A gente não conhecia esses irmãos, mas a gente já recebeu essa missão de Deus, né? Quando estávamos... fomos convidados, né, para essa missão vir a Cosmópolis, e Deus nos permitiu, né, estar com esses irmãos, e agora a gente tem essa base missionária, temos 3 bases aqui em Cosmópolis também, né, que outros líderes que estão à frente, mas a igreja, ela precisa entender isso, que a nossa vida aqui é rápida, né, e a gente precisa fazer alguma coisa para Cristo. É verdade. Né? E por que não abrir a nossa casa para ser um lugar de pregação? Verdade. Né? É uma oportunidade que a gente pode fazer no nosso lar, um lar que glorifique a Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aprendendo bastante contigo, Maiane. Amém. E eu quero que você também, por favor, compartilhe com a gente um testemunho. Né? Deus faz tantas coisas na nossa vida, né? Deus é tão maravilhoso. Eu creio que, assim, como você também já teve a oportunidade de evangelizar muito, você deve ter milhões de testemunhos, né? Mas eu acredito que você separou um que pode compartilhar e edificar a nossa fé. Sim. De fato, a gente teve muitas experiências, né, que Deus permitiu, né, a gente viver. Né? Como eu falei, gerar filhos não é fácil. Né? A gente vai encontrar os desafios durante a caminhada, e quando a gente está pastoreando, a gente abraça as pessoas, né? E a gente sofre com elas, né, missionária? Você é pastora, você sabe muito bem como é isso. E nós tivemos uma oportunidade de conhecer uma família, eu não vou mencionar nomes, né? No ano de 2023, a gente conheceu uma família e a esposa começou a vir à igreja, se converteu, né, aceitou a Cristo, mas o esposo não, né? Mas ele vinha na igreja. Depois de um tempo, eles começaram a passar alguns problemas no casamento, né? E foi algo assim recente. Ela aceitou Jesus e já veio problemas, né? E a gente fica preocupada, né? Como pessoas que estão acompanhando, né? Poxa, a pessoa aceitou a Cristo, né? É inevitável, né? Acontecer, né?
mas a gente fica preocupada para que ela não abandone a fé por conta disso, que ela ainda está muito fresquinha, né? Ainda não tem um alicerce, não compreende, né? Nesse momento, a gente precisou fazer o que a Bíblia nos orienta, né? Ajudar essa família, né? Nós podemos ali compartilhar de um momento de uma restauração de uma família, né? Essa moça, ela começou a perceber que o seu esposo estava tendo um relacionamento extraconjugal, né? Pois ele trabalhava numa outra cidade e só vinha visitá-la a cada 15 dias no final de semana, né? E o inimigo é sujo, né? A gente sabe que se a gente não vigiar, né, felizmente pode cair. Então ele começou a se envolver com uma outra moça, né? E essa recém-convertida, né, ela ligou para a missionária Francinete Aguiar, né, que é uma das missionárias importantes do Baixo Amazonas, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ela, contando a situação. E nisso ela me acionou, né, para a gente ir visitá-la. A gente começou a visitar, começou a ouvir, chorar com ela, porque a gente se coloca no lugar, né, abraçar ela. E Deus, ele foi tremendo, sabe, irmãos? Assim, eu digo assim que foi uma resposta muito rápida de Deus, sabe? O marido já decidido a deixá-la, iludido, né? Ele não ligava mais para os filhos, não mandava mensagem, não atendia os telefones, sabe? Já estava decidido a pedir o divórcio, né? Como ele havia mencionado ela num certo momento. E ela desesperada, né? Poxa vida, onde ele estava começando, né? Os primeiros passos na fé cristã, estava tendo uma vida boa, aparentemente, né? Porque era um trabalho bom que ele tinha, mas aconteceu isso, né? Infelizmente, aconteceu isso. E a gente começou a orar, entendeu? Começou a orar, aí a missionária, vamos fazer jejum com ela, porque realmente, gente, a gente precisa agir, sabe? Não é só o conselho, né? A gente precisa orar e fazer mais, né? E o Senhor deixou isso, tá junto com essas pessoas, né? Porque elas precisam da gente. Assim, a gente ficou visitando ela uns 3 dias, né? Quando ele falou que ele ia pedir o divórcio, por exemplo, era no final de tarde, né? Ele liga para ela e diz que ele não, de fato, não queria mais nada, ele queria o divórcio, né? E ela, desesperada, liga, né? Triste. E agora? Meu Deus, eu fiquei assim, naquele momento assim, sem chão e muito triste. E eu orei para Deus naquele momento assim, Senhor, o Senhor criou o matrimônio, o Senhor, né, que é o Deus que se importa com a família e está acontecendo isso com a nossa irmã, não permita que isso. E a missionária no outro lado também orando e a gente conversando, né, junto. E, irmãos, assim, foi algo assim inacreditável. Isso foi numa tarde, foi no outro dia, ela liga pra gente. Olha, o fulano me ligou pedindo perdão. Me ligou pedindo perdão para mim, meus filhos, e que nós poderíamos voltar e tentar consertar tudo aquilo, sabe? Eu não acreditei. Mesmo sabendo que Deus é o Deus que conserta, o Deus que age, sabe? Mas naquele momento foi muito rápido, gente. Foi muito rápido. E eu chorei tanto nesse dia que eu falei para a missionária Francinete, digo, não acredito. Mas é coisa assim que Deus nos surpreende, sabe? Em agir. Glória a Deus. Sabe? Em agir. Porque, e hoje, essa família assim, é uma família muito querida assim, da igreja lá de Conquista. A gente pôde ver a conversão desse moço, né, no final do ano passado. Em uma das festas da colheita, em uma das festas, foi um momento assim emocionante. Eu só assisti, né, porque não estava lá. Mas chorei junto com eles que estavam lá. Olha o fruto, né? Então Deus assim permite a gente viver essas experiências, assim, sabe? Que a gente pode ser instrumento de Deus em várias áreas, né,
Deus, como diz, a gente não sabe, mas Deus, ele capacita naquele momento, assim, Deus nos instruiu, nos colocou a orar, a jejuar com ela, estar ali ligando, né? Isso é importante, né? E Deus, ele agiu, sabe, da maneira dele, né? Muito rápida, que até me surpreendeu, né? Mas, assim, experiências assim, que nos fortalecem e nos faz a gente caminhar e fazer mais, né? Porque mesmo. Mostra que Deus, ele está conosco, né? Deus, ele está conosco, né? Isso é muito importante, assim. Há muitos testemunhos, né, que a gente tem, né? Mas esse, assim, é muito importante do agir de Deus, que Deus se importa com a família, que Deus ama a família, né? Que Deus tem prazer na família. Olha a importância do evangelho chegar, né, para essas vidas. Tinha tudo, Maiane. A gente sabe que acontece às vezes dentro da igreja o divórcio, infelizmente, né? Não é algo que Deus aprova, que Deus quer que aconteça, né? Infelizmente, Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, né? Mas tinha uma grande chance, se essa mulher não conhecesse a Cristo, dela abandonar tudo e não lutar por esse casamento, né? Mas ela encontrou no Evangelho a graça de Deus, né? A força, e encontrou em vocês, né? Mulheres de Deus que deram esse apoio, porque o Evangelho faz isso. A gente tem um Deus que é poderoso, mas a gente tem irmãos que nos ajudam, né? Que caminham com a gente, que intercede com a gente, que chora com a gente, né? Então vocês fizeram esse trabalho, assim, além do evangelismo, né? Vocês fizeram esse trabalho de pastoreio, de apoio, né? Que é o fortalecimento mesmo, e a base, ela mostra exatamente isso, né? Você recebeu a pessoa ali, você não é só o falar, só o compartilhar no começo, mas é o tempo todo, né? O cuidado, até você ver, né? Chegar a esse ponto do esposo aceitar Jesus, né? Isso é tremendo demais, né? É muito bom. Glória a Deus. Maiane, estamos chegando ao final aí, ó, né? Do nosso programa. Muito bom essas experiências que você nos contou. Então, assim, quero que você deixe uma última palavra, né? Motivando essas pessoas que nos assistem, né, sobre esse trabalho, quão importante é, e também manda o seu abraço para os seus filhos, esposo, família, para quem você quiser. Fique à vontade. Obrigada. Quero convidar você, irmã, irmão, né, para abraçar essa obra, essa causa. Nós recebemos tanto do Senhor. Todos os dias nós somos agraciados pelas bênçãos do Senhor. Amém. Por que não? Né? Ser um líder de pequeno grupo, um líder de base, um líder de célula. Faça da sua casa um lugar para receber as pessoas. Amém. Seja disposto a ajudar o seu pastor local na missão de Deus, né? A contribuir com seus dons e talentos. Eles devem ser, primeiramente, para servir o reino. Eu penso muito isso. A gente precisa entender que eu recebi dons e talentos do Senhor e ele deve ser usado primeiramente no reino de Deus. Sim. Deus, ele vai abençoar você. Deus, ele vai usar, ele vai capacitar, ele vai fortalecer. Deus vai abrir portas, você vai andar a lugares que você nunca imaginou. Glória a Deus. Aqui estou eu, uma prova viva disso. Experiência que Deus já fez a gente viver. Então, por que ficar na dúvida? Por que endurecer o coração, né, diante do chamado do Senhor? Você é capaz, porque Deus é contigo. Amém. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus vai instruir você, Deus vai direcionar você. E eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária, que muito me ajudou, a Igreja de Cristo, a muitos irmãos que também foram importantes na minha caminhada cristã, né? Porque a gente tem referência, a gente tem pessoas que nos apoiam, que choram com a gente, que oram conosco, a gente recebe mensagens, a gente agradece muito a Deus pela vida de vocês. E eu deixo um abraço aqui à minha família, né? Meu esposo, meus filhos e a minha família que estão em Óbidos. Um grande abraço, um beijo a vocês, Deus abençoe. Amo muito vocês. A minha família é uma família
posso dizer de missionária. Glória a Deus. A minha família ali no Baixo Amazonas, desde o meu pai, que tem 76 anos. Que maravilha. Ele serve a Cristo, passa estudo, animado. Minhas irmãs, entendeu? Meu irmão foi... ele desviou, mas ele voltou através do trabalho das bases missionárias. Glória a Deus. Hoje ele dirige, prega, é um servo de Deus, e a todas as minhas irmãs que servem a Cristo, eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus, porque essa salvação, ela é maravilhosa e a gente não pode guardar só para nós, entendeu? Quero mandar um abraço aos irmãos do Baixo Amazonas, nossos amigos pastores, esposos de pastores, e vocês que estão espalhados pelo Brasil, que ainda não conheço, mas um dia nós teremos essa oportunidade. Um abraço, que Deus abençoe vocês, foi um prazer. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, Maiane, ouvir as suas experiências, né? Graças a Deus deu certo, né? De gravarmos esse programa. E o que você compartilhou ainda agora no final foi muito forte, né? De todos se envolverem na família do Senhor, na obra do Senhor, né? Isso é muito bom. Todos nós podemos, né? De uma forma ou de outra, nós podemos compartilhar o Evangelho. Sim. Então, eu quero encerrar esse programa agradecendo você, e eu quero orar por você, amém, pela sua família, né? Por esse ministério tão maravilhoso que o Senhor confiou a você, né? A gente não é nada, né? Sim. Mas Deus confia algo que é tão precioso, que é tão grande, né? E a gente só pode falar, Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer para o Senhor por tudo que Ele me dá? Eis-me aqui, Senhor. Então, vou compartilhar. Quero orar com você, amém, e com todos vocês que nos assistem. Senhor Deus, poderoso Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos por esse momento tão precioso, ó Pai. Por sabermos, Senhor, através desse testemunho, que é possível sim, Senhor, compartilhar o Evangelho. Quando o Senhor comissionou a Tua igreja, meu Deus, a ir e fazer discípulos, é porque o Senhor sabia que nós teríamos condições. O Senhor também prometeu que enviaria o poder do alto, meu Deus, e lá em Atos 2, os discípulos e quase 120 pessoas receberam o seu poder, e de lá para cá, meu Deus, a tua igreja vem sendo espalhada, vem crescendo a cada dia, o evangelho vem sendo espalhado a cada dia, meu Deus, e chegou até nós, Senhor, chegou lá no Baixo Amazonas, ó Deus, o Senhor usou e tem usado a vida da Maiane, a família dela, Senhor, os pais, meu Deus, os irmãos, Senhor, aquela igreja ali, agora, Senhor, o esposo, os filhos dela também, que futuramente estarão também pregando a Tua palavra, Senhor. Continua presente na vida da Maiane, usando poderosamente sua vida, sua família, seu ministério, meu Deus amado, que ela continue frutificando para a Tua glória, Pai. E eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, seja agora à noite, Deus, ou de manhã, que a gente não sabe a hora do dia, meu Deus, que essa pessoa vai acessar, meu Deus, mas eu creio, Senhor, que foi a Tua graça, eu creio que foi o Senhor quem direcionou essa vida, Pai, para estar assistindo esse programa, meu Deus, para dizer para ela, Deus, nessa hora, que ela pode sim viver o Evangelho pleno, que ela pode sim pregar a Tua palavra, ser um agente de salvação, meu Deus. E assim como o Evangelho nos alcançou, o Senhor pode usar a vida dessa pessoa, meu Deus, para que outras vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, dessa graça tão maravilhosa, tão poderosa, meu Deus. E o Senhor dará a cada um de nós a alegria plena, Senhor. Então, muito obrigada, Pai, por tudo que nos tem feito. Continua usando cada vida no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você seja tocado pelo Senhor. Saia do seu lugar, não se esqueça. Você é um instrumento de Deus. Use os dons que o Senhor colocou em sua vida, seja onde estiver. Compartilhe o Evangelho da graça. E não se esqueça, compartilhe esse programa, comente aí,
curta, para que outras vidas sejam alcançadas e o Senhor levante missionários e missionárias através desse programa. E na próxima terça, você ficará com o Papo de Mulher, com a nossa amadinha Luna, ela estará entrevistando a psicóloga Karina. Então vai ser um programa muito edificante também, que você possa assistir e compartilhar. E que Deus te abençoe. Até a próxima.